O consumo de combustível é um assunto bastante complexo e abrangente. Então, vamos mencionar alguns itens que podem contribuir para aumentar o consumo de combustível dos veículos equipados com sistema eletrônico de controle do motor, a conhecida injeção eletrônica. Antes de abordar os possíveis pontos críticos no veículo, procure entender as condições de uso do veículo. É bastante comum o cliente reclamar de consumo em carros sem defeito. Confira os dados de consumo presentes na etiqueta de eficiência energética do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. O ciclo de consumo adotado serve de parâmetro comparativo, mas não representa de forma fiel todas as realidades. Apesar de prever percurso urbano, estradas, acelerações, períodos parados e curvas, ele não leva em consideração subidas, por exemplo. Conscientize o cliente de que a maneira de dirigir está totalmente relacionada ao consumo excessivo de combustível. Condições do tráfego e forma de dirigir que provocam o aumento do consumo de combustível. Velocidade excessiva, marchas reduzidas, primeira e segunda, apoiar o pé no pedal de embreagem, más condições do pavimento, percurso sinuoso e longas subidas exigem diversas trocas de marchas, uso inadequado das marchas, uso de ponto morto ou banguela, excesso de peso no porta-malas, vidros abertos, mau funcionamento da sonda lambda. Lembre-se que no manual dos veículos Fiat existem descritas as condições ideais de uso do veículo para reduzir o consumo de combustível. Após a abordagem dos aspectos humanos que interferem no consumo de combustível, passemos ao veículo. Nos veículos flex, nosso principal foco será a sonda lambda e o processo de reconhecimento do combustível. Cada combustível possui uma proporção ideal de ar de combustível que deve ser misturada para obter uma boa queima. É a chamada relação estequiométrica. Confira os valores ideais para cada combustível. Etanol. São 8,5 gramas de ar para cada grama de combustível. Gasolina. São 13,3 gramas de ar para cada grama de combustível. Mas em quais situações o veículo faz o reconhecimento do combustível? As condições que disparam o reconhecimento do combustível são: consumo de combustível acima de 20 litros, abastecimento do reservatório acima de 3 litros, nível do reservatório abaixo de 6 litros, distância percorrida acima de 400 km, após corrigir o mau funcionamento de alguns sensores e atuadores do sistema de controle motor. Acompanhe as etapas do procedimento de análise da sonda lambda. Exame visual. Análise da amplitude do sinal. Análise tempo de resposta da sonda. Teste da resistência de aquecimento. Com auxílio de um osciloscópio ou multímetro automotivo, faça a leitura dos terminais 1 e 2 no conector da sonda. Deveremos avaliar a amplitude do sinal, que deverá variar entre 0 e 1 volt, o tempo de resposta da sonda. Ao pisar no acelerador, ela deve alterar o sinal imediatamente e, em marcha lenta, deverá realizar de 3 a 4 ciclos de variação entre 0 e 1 volt em 5 segundos. Deveremos também realizar o teste de alimentação de resistência da resistência de aquecimento da sonda, através dos pinos 3 e 4 do conector. E caso seja removida, devemos também realizar uma análise visual da sonda. Veja mais detalhes na palestra Sinal de Sonda. Outro ponto de atenção será sempre as características e qualidade do combustível utilizado. Faça sempre uma análise visual de uma amostra do combustível. Lembre-se de que a validade da gasolina comum ou aditivada é de apenas 3 meses. A partir deste período, ocorre a separação de mistura e formação de borra na gasolina. Gasolinas premium, como a Petrobras Pódio, têm um período de validade maior, além de uma maior capacidade de limpeza e maior octanagem. Conheça agora os 2 métodos recomendados para avaliar o consumo de combustível dos automóveis. Método 1. Reservatório cheio. Complete o reservatório do veículo utilizando apenas álcool ou gasolina até o primeiro desarme da bomba de abastecimento do posto.
Defina um percurso padrão que lhe permita rodar com segurança e que lhe permita repetir sempre a mesma forma de condução, velocidade média, número de arrancadas, aceleração, etc. Volte ao mesmo posto de combustível e, preferencialmente, na mesma bomba de abastecimento, complete novamente o reservatório até o primeiro desarme da bomba. Divida a distância percorrida pelo volume de combustível abastecido ao completar novamente o reservatório. Método 2. Reservatório vazio. Esvazie o reservatório de combustível do veículo e abasteça-o com um volume conhecido de álcool ou gasolina. Defina um percurso padrão onde você consiga repetir sempre a mesma forma de conduzir o veículo e que lhe permita rodar com segurança até o combustível do reservatório seja totalmente consumido. Nesse momento, divida a distância percorrida pelo volume de combustível abastecido inicialmente. Avalie também a correta indicação do sensor de nível do reservatório de combustível. Uma indicação incorreta pode levar o proprietário do veículo ao erro no momento de calcular o consumo. Confira agora outras verificações que precisam ser realizadas caso o veículo apresente um alto consumo de combustível. Sistema de partida a frio. Em caso de mau funcionamento, poderá influenciar no reconhecimento do combustível. Todos os veículos Fiat atuais possuem estratégias diferenciadas para consumir o combustível do reservatório de partida a frio, para assim evitar o seu envelhecimento. Confira as 3 condições onde o sistema é acionado no linha 1.9 16 válvulas. Auxiliar a partida a frio quando a temperatura do líquido do sistema de arrefecimento estiver menor que 17 graus e o AF compreendido entre 9 e 10. Injeção de gasolina em aceleração, abreviando os tempos de resposta do motor. E estratégia de limpeza do quinto bico. A cada 5 partidas, acima de 30 graus de temperatura de água, o quinto injetor realiza 3 injetadas com um tempo de injeção de 10 milissegundos e uma pausa entre elas de 100 milissegundos durante a partida. Filtro de ar. O elemento filtrante é responsável por eliminar a impureza do ar que poderia danificar os componentes internos do motor. O filtro sujo dificulta a entrada do ar, prejudicando o rendimento do motor e aumentando o consumo de combustível. O filtro, quando está obstruído, rasgado, sujo, ressecado, diminui a entrada do ar atmosférico, assim a mistura estequiométrica fica comprometida. Trocar o filtro de ar a cada 15 mil quilômetros. Utilizando o veículo em estrada de terra, arenosas ou lamacentas, substituir o elemento do filtro de ar com uma frequência maior daquela indicada pelo plano de manutenção programada. Sistema de ignição. Em caso do aumento de combustível ou mau funcionamento do motor, os componentes do sistema de ignição também devem ser cuidadosamente testados, item a item, como por exemplo, cabos de velas ressecados, cabos de velas com resistência comprometida, cabos de velas não genuínos, qualidade da centelha, bobina de ignição defeituosa e fuga de corrente, irregularidade na corrente elétrica. Velas de ignição. As velas com desgastes, desreguladas ou fora de especificação são motivos que contribuem para o aumento do consumo de combustível. No momento da substituição, fique atento às características das velas, como, por exemplo, grau térmico da vela. Atenção para os modelos que usam velas especiais, como, por exemplo, as versões T-Jet, que utilizam a vela com eletrodo de irídio NGK e KR9F. Vantagens das velas especiais com eletrodo de irídio: maior durabilidade, maior ionibilidade, maior estabilidade da marcha lenta, menor tensão requerida pela vela de ignição, maior economia de combustível, melhor desempenho, queima mais rápida e completa. Componentes do motor. Os componentes do motor que contribuem para o aumento do consumo de combustível e perda de potência são desgaste dos cilindros,
desgaste dos anéis e dos pistões, desgaste de guias e sedes, desgaste de válvulas, desgaste do eixo comando de válvulas, regulagem de válvulas, óleo lubrificante não especificado, motor fora de sincronismo. Sistema de arrefecimento. Quando o motor não atinge a temperatura normal de trabalho, o sensor do líquido de arrefecimento detecta essa temperatura baixa e aumenta o tempo de injeção. O não atingimento ou retardo para alcançar a temperatura ideal de trabalho do motor pode estar relacionado às seguintes causas: válvula termostática emperrada aberta, válvula termostática fora de especificação, falta da válvula termostática, falha no sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, falta de coolant no sistema de arrefecimento. Eletroinjetores. Os eletroinjetores devem ser analisados quando houver aumento do consumo e quando houver falha no funcionamento do motor. Outros itens que devem ser analisados: bomba de combustível, pressão e vazão, válvula reguladora de pressão, sensor MAP, sensor de temperatura da água, sonda lambda, vedação das conexões de alimentação de combustível. Sistema de escapamento. Prováveis causas de anomalia no sistema de exaustão dos veículos: escapamento esportivo e fora do especificado pelo fabricante, escapamento com dimensionamento alterado, catalisador danificado, vazamento no coletor de escapamento antes da sonda lambda, trinca no coletor de escapamento, defeitos no sistema de escapamento. O catalisador é construído para durar toda a vida útil do veículo, porém poderá ser danificado em caso de mau uso, como por exemplo, choques mecânicos ou utilização de gasolina com chumbo. Pneus e rodas. Confira como o conjunto roda-pneu pode ter influência direta no consumo excessivo de combustível através do aumento da resistência ao rolamento. Pneus gastos, descalibrados e fora de especificação, rodas desbalanceadas, direção desalinhada, largura do pneu fora do especificado, baixa pressão de calibragem dos pneus. Óleo lubrificante do motor. Lubrificação ineficiente significa maior esforço do motor e maior esforço é sinônimo de maior consumo. A lubrificação deficiente do motor pode ser provocada pelo uso de óleo não especificado, sistema de arrefecimento com problemas, período de troca do óleo e filtro não respeitados, filtro entupido ou contaminado, formação de borra ou deficiência da bomba. Todo motor nasce para trabalhar com determinada especificação e quantidade correta de óleo lubrificante. O óleo e o filtro devem ser substituídos com determinada frequência e, se o uso for considerado severo, o tempo de substituição deve ser reduzido. Auxilie o cliente a identificar sua forma de utilização. Para isso, confira as condições consideradas de uso severo e que deverá reduzir pela metade o período de troca do óleo lubrificante e filtro. Condições de uso severo: reboques, estradas lamacentas, arenosas ou poeirentas, trajetos curtos inferiores a 8 km, motor que roda frequentemente em marcha lenta ou em distâncias longas com baixa velocidade, exemplos: táxi, veículos de entrega de porta em porta ou utilizado como veículo de patrulha. Sistema de transmissão. O consumo excessivo de combustível pode também ser motivado pela falha na transmissão do torque entre motor e câmbio. Evite retrabalhos e garanta a satisfação do seu cliente. Utilize sempre peças genuínas Fiat. Economizar combustível é uma obrigação tanto social quanto financeira. A poluição gerada e o alto consumo levam o proprietário em busca de fórmulas mágicas para economizar. Porém, simples mudanças do comportamento do veículo e na manutenção já podem promover uma economia considerável. Obrigado pela participação.